Meus amigos, eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu amo e eu agradeço aqueles que já escreveram, manifestando o desejo de orar e cooperar para que esse programa entre em rede nacional. E como eu disse, não precisa mandar dinheiro por enquanto, escreva só e vamos discutir a questão e Deus vai lhe dar uma grande bênção. Mas eu quero convidar a todos vocês, os jovens, os menos jovens, aqueles como eu na terceira idade, para o nosso grande e lindo segundo festival de música sacra evangélica. O grande encontro será no dia 16 de novembro, às 18 horas. É sábado, dia 16 de novembro, é sábado. Às 18 horas, nós vamos ouvir aqueles que Deus inspirou em músicas inéditas. Marque aí, Visconde Inhaúma 37, esquina 1º de março. Venha conhecer o Santuário da Esperança, venha conhecer o pastor Davi Gomes e a nossa equipe aqui na nossa sede. Dia 16 de novembro, sábado, às 18 horas, eu repito, Visconde de Inhaúma 37. Aqueles que estão interessados na viagem, continuem telefonando para 221-3735. 221-3735, em horário comercial, e vão informar e ter uma surpresa sobre esta viagem maravilhosa que, pela graça de Deus, pretendo iniciar dia 6 de fevereiro, rumo a Portugal e depois a Israel e então a Egito, Grécia e a Europa. E aqui estão as nossas perguntas e respostas. Ouvi falar da beatificação que o Papa fez de uma irmã freira brasileira. O que significa beatificar? Por que é que se declara que uma pessoa beatificada merece honra dos altares? É uma pergunta muito séria que eu respondo com muito amor, com muito apreço, porque este programa de mais de 42 anos não tem em mira combater este ou aquele, mas para mim a lei é esta aqui, a palavra de Deus. Eu não tenho outra lei da palavra de Deus, não tenho outra arma. E a definição clássica de beatificação eu tiro do dicionário: é uma cerimônia na qual o Papa declara que uma pessoa já falecida mereceu, por suas virtudes, entrar no número dos bem-aventurados, recomendando-se então esta pessoa ao culto dos fiéis. Se é isto, do ponto de vista bíblico, não tem como. Esta palavra diz aqui e diz maravilhosamente no Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo São Paulo, nesta primeira carta a Timóteo, seu discípulo, ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando na casa de Cornélio, o Cornélio ajoelhou diante de Pedro, Pedro diz: levanta-te, eu sou homem como você, não adora a Deus. Lá no livro de Apocalipse, no final da revelação, quando o João quis adorar o anjo: levanta, eu sou conservo seu, adore a Deus. Só Jesus Cristo pode interceder. E no capítulo 8 de Romanos, Paulo diz aqui que o Espírito Santo intercede por nós. Então, o Espírito Santo, da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas é o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo nos ensina a orar certo. Beatificar alguém
E eu digo isto não é com desdém, mas eu fiquei impressionado lendo a cerimônia da inauguração de uma escola em Brasília, com o nome desta chamada Nova Santa, quando o retrato da Santa caiu no chão e se esfacelou. E eu fiquei surpreso com o registro dos jornais. Agora, dizer, por exemplo, que alguém mereceu por suas virtudes, eu pergunto, qual é a minha virtude? Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Eu não sou salvo pelo que eu faço, mas pelo que eu creio e pela obediência que eu dou ao Senhor da minha fé. Aquela senhora me encontrou aí na rua, faz algum tempo atrás, e disse assim, eu queria perguntar ao senhor se a minha cachorrinha, a minha cadelinha que morreu semana passada foi para o céu. Eu digo, minha senhora, mas que pergunta é essa? Ela disse, porque a cachorrinha era tão boazinha. Ninguém é salvo por ser bom. Somos salvos porque Deus é bom. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Deus nos vivifica. E ele diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você que rouba, ladrão, está contra Deus. Imoral, está contra Deus. Mas aquele que faz o bem, não é membro de nenhuma igreja, mas faz o bem, está cumprindo a sua obrigação. Eu estava num avião de Recife para Maceió e 2 advogados estavam comigo, e então um deles, naturalmente, sem nenhum tom de polêmica, disse assim, pastor, mas esse negócio de salvação pela fé é uma coisa absurda. Nós temos que ser salvos também pelas obras. Eu disse a ele, mas todas as suas obras vão apagar quantos pecados seus? Ele ficou em confusão. Porque é uma pergunta séria. E depois eu formulei a seguinte pergunta. Eu creio que o senhor não tem cometido nenhuma fraude. Ele disse, não, roubar longe de mim, corrupção longe de mim. Eu digo, por isso mesmo está aqui dentro do avião conversando comigo. Porque o ladrão, se não está na cadeia, está sendo caçado para a cadeia. Eu lamento dizer, mas essa questão de beatificação, do ponto de vista da Bíblia, não tem a menor razão de ser. E eu espero que esta senhora que foi canonizada possa ser uma crente no Senhor Jesus. E eu quero dar uma lida aqui em 1 Pedro capítulo 5, nesta palavra do próprio Pedro, que nunca se chamou a si mesmo de Papa. Eu também, que sou presbítero, dou agora conselho aos presbíteros. Eu sou testemunha do sofrimento de Cristo. E eu vou participar da glória que será revelada. Aconselho, pois, que vocês, presbíteros, cuidem bem do rebanho de Deus e façam isto com boa vontade. E quando o grande pastor Jesus Cristo aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca há de perder o seu brilho. Pedro se considerava um servo como os outros e vivia em função de servir a Deus. Este realmente é o nosso dever e a nossa obrigação. Eu espero ter satisfeito a sua curiosidade. Já ouvi muitas mensagens que falam de predestinação e eleição. Ficamos um tanto desejosos de entender melhor o que significa estas palavras. Que me dizem os senhores? Eu recebi não uma, mas várias cartas tratando desse assunto. E eu agradeço a Deus por isso. Agora, em respondendo a uma das cartas, aliás, ele veio trazer a carta aqui, veio trazê-la no escritório e formular a pergunta, e eu disse, mas
Eu já respondi isto nesse meu livro, Teologia Prática, volume 1. Ele disse, como é? O senhor já resolveu isto no seu livro? Eu digo, já no meu livro, Teologia Prática, volume 1, eu tenho um capítulo sobre a predestinação e a eleição. E ele levou 25 cópias para estudar com os homens da sua igreja. Mas eu quero, para não frustrar você que mandou esta pergunta e todos vocês, eu quero apenas mostrar aqui neste capítulo 8 de Romanos algumas das verdades que Deus dá, verdades estas que são repetidas em outros textos. E você, lendo o meu livro Teologia Prática, volume 1, vai ver as bases bíblicas para isso. E eu voltarei, quem sabe, a este programa com isso. Ele diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele então diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, a Bíblia fala nesta predestinação baseada na sabedoria maravilhosa de Deus. E eu quero ler só mais esta passagem em Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, veja o seguinte: suponhamos que você até hoje não é um crente ou membro de uma igreja. O meu conselho é este: não há, que eu saiba na Bíblia, ninguém que foi predestinado para o inferno. Mas na Bíblia há uma condição ampla. Aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, que crê em Jesus Cristo como Salvador, que aceita a salvação pela graça, ele é salvo. Eu tenho a alegria de ter me convertido com 12 anos, a minha esposa com 18, mas a minha neta Gláucia com menos de 7, a minha filha, a doutora Elizabeth, com 7, o meu filho, o doutor Marcos, com 8. Assim, cada um no tempo, quando aceita Jesus Cristo. E eu espero que você agora lembre-se que Jesus morreu pelos seus pecados e que o aceite. E então você será como eu, um predestinado de Deus, com a vida eterna no seu coração. Vamos agradecer a Deus pela sua graça, pelo seu amor e pela sua salvação. Amém.